Você já se perguntou como alcançar a verdadeira paz em meio ao caos do dia a dia? Será que existe um caminho para viver uma vida plena e harmoniosa, mesmo diante dos desafios modernos? Se você busca essas respostas, está no lugar certo. Hoje, vamos desvendar como a filosofia estoica, com seus ensinamentos profundos e atemporais, pode nos ajudar a viver com propósito, clareza e virtude. Comente aqui embaixo a palavra equilíbrio e me diga, o que significa para você viver em harmonia com a natureza e com você mesmo? Se gostar desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais reflexões como esta. A boa vida é aquela guiada pela razão. Esse é o fundamento que sustenta a filosofia estoica. O estoicismo nos ensina que o homem é um ser social, e sua virtude consiste em buscar o bem comum. Assim, viver com virtude significa estar em sintonia com a nossa natureza racional e cooperativa. Vamos nos inspirar no legado de Zenão de Cítio, o fundador do estoicismo. Seus ensinamentos nos mostram como manter a serenidade diante das adversidades e como aplicar a sabedoria estoica na nossa vida moderna. Zenão nos lembra que a verdadeira felicidade não vem da busca incessante por prazeres ou da tentativa de evitar a dor, mas sim de viver em conformidade com a nossa essência e com as leis naturais que regem a existência. Lição 1: E viver de acordo com a natureza. Imagine estar em perfeita harmonia com o fluxo natural da vida, aceitando as mudanças e os ciclos como partes inevitáveis da existência. Isso é viver de acordo com a natureza. É encontrar contentamento em ser quem realmente somos, sem forçar transformações artificiais ou buscar ser algo que não está alinhado com a nossa essência. Ser autêntico é mais do que uma escolha pessoal, é uma forma de honrar a razão que nos guia. A natureza é composta por ciclos e ritmos, o nascer e o pôr do sol, as estações do ano e até mesmo as fases de nossas vidas. Quando tentamos fugir desses ciclos, procurando o controle absoluto sobre o que acontece conosco, acabamos gerando sofrimento desnecessário. Zenão sugere que a verdadeira sabedoria está em compreender e aceitar esses ciclos, acolhendo tanto os momentos de crescimento quanto os de dificuldade. Isso não significa resignar-se, mas sim agir com serenidade e prudência, sabendo que nem tudo está sob o nosso controle. Afinal, a nossa responsabilidade é em relação às nossas ações e reações, e não ao que acontece ao nosso redor. Por isso, viver de acordo com a natureza é, em última análise, um exercício de humildade e aceitação. É entender que o nosso papel na vida é semelhante ao de um ator que desempenha o seu papel, respeitando o enredo da peça e contribuindo para o espetáculo com o melhor de si. Lição 2: A virtude não discrimina. Zenão nos lembra que a virtude é um bem universal. Não importa o gênero, etnia ou classe social, todos nós temos a capacidade de viver com sabedoria e moralidade. Essa perspectiva nos desafia a rever nossos preconceitos e a enxergar o valor em cada indivíduo. Quando pensamos na virtude, muitas vezes a associamos a características externas, como posição social ou sucesso material. No entanto, a filosofia estoica nos ensina que a virtude é inerente a todos, independentemente de suas circunstâncias. É um potencial que deve ser cultivado, mas que não depende de riquezas ou conquistas. Ao entender que a capacidade de viver uma vida virtuosa é uma característica comum a todos os seres humanos, nos tornamos mais compassivos e tolerantes. Passamos a ver as falhas e os erros dos outros como oportunidades de aprendizado e crescimento, ao invés de condená-los. Além disso, ao remover a discriminação do conceito de virtude, o estoicismo nos convida a promover uma sociedade mais igualitária e justa, onde o valor de uma pessoa não se baseia em atributos superficiais, mas na qualidade de seu caráter e em suas ações. Lição 3: Aceitar as leis naturais. Aceitar as leis naturais significa reconhecer que existem forças que regem a nossa vida e que tentar lutar contra elas apenas traz sofrimento. Em vez de nadar contra a corrente, aprenda a fluir com ela. Aceitar as circunstâncias não significa resignar-se, mas sim entender que algumas coisas simplesmente não podem ser mudadas.
A analogia do rio é frequentemente usada para ilustrar esse ponto. Quando nadamos contra a corrente, usamos muita energia, nos cansamos, e no final, somos empurrados de volta ao ponto de partida. Mas, ao aprender a navegar com a corrente, aproveitamos a força do rio a nosso favor, movimentando-nos com mais eficiência. Na vida, resistir a eventos inevitáveis como perdas, mudanças ou dificuldades apenas nos traz mais sofrimento. O segredo é aceitar o fluxo dos acontecimentos e adaptar-se a eles, mantendo nossa serenidade e foco no que podemos realmente controlar, nossas atitudes e respostas. Isso não significa abandonar nossos objetivos ou parar de agir, mas sim agir em sintonia com as circunstâncias, sem nos frustrarmos por resultados que não podemos garantir. Lição 4. A razão como fogo que ilumina e queima. A razão é uma ferramenta poderosa que, se usada corretamente, ilumina nosso caminho e nos ajuda a discernir o certo do errado. No entanto, quando mal utilizada, ela pode nos queimar, gerando ansiedade, dúvidas e sofrimento. Por isso, é importante cultivar a sabedoria para que nossa mente seja um instrumento de clareza, e não de tormento. O fogo da razão pode ser um guia, mas também pode consumir, se não for controlado. Muitas pessoas caem na armadilha de usar a razão para justificar suas angústias ou reforçar pensamentos negativos, gerando um ciclo de ruminação e ansiedade. A educação e a instrução são formas de polir essa ferramenta, tornando-a capaz de nos guiar com discernimento e propósito. Lição 5. Educação e sabedoria como caminhos para a virtude. Buscar o conhecimento é uma das formas mais elevadas de virtude. Através do aprendizado, nos tornamos capazes de tomar decisões mais informadas e éticas. A sabedoria nos dá a capacidade de ver o mundo com mais profundidade e nos oferece a compreensão necessária para lidar com os desafios diários. Além disso, o aprendizado constante nos permite cultivar uma mente aberta e flexível, capaz de adaptar-se às mudanças e superar os desafios. A educação é um investimento que nunca se perde, pois nos equipa com as ferramentas necessárias para entender a complexidade da vida e agir com clareza e discernimento. Zenão acreditava que a verdadeira virtude depende do conhecimento, em saber o que é certo, o que é justo e o que promove o bem comum. Portanto, buscar a sabedoria é mais do que um passatempo, é um dever para quem deseja viver de forma plena e significativa. Lição 6. Moderação como chave para a paz interior. Os desejos desmedidos geram temores e preocupações. Quanto mais ansiamos por coisas externas, mais vulneráveis nos tornamos à frustração e ao sofrimento. A prática da moderação nos ajuda a viver com serenidade, contentando-nos com o que já possuímos e focando no que realmente importa. A moderação nos ensina a equilibrar os prazeres e as responsabilidades, evitando os extremos e buscando um meio-termo saudável. Isso não significa privação ou repressão, mas sim a capacidade de desfrutar das coisas de forma consciente e equilibrada. Ao adotar a moderação, aprendemos a nos libertar das pressões sociais que nos empurram para consumir mais, ter mais ou ser mais. Encontramos paz em reconhecer que já temos o suficiente e que o valor da vida está nas experiências e conexões que cultivamos, e não nos objetos que acumulamos. Lição 7. O bem comum como finalidade última. Zenão nos ensina que a verdadeira virtude não se limita à nossa vida pessoal. Ela se manifesta quando buscamos o bem-estar coletivo. Somos seres sociais, e o nosso desenvolvimento depende do desenvolvimento de toda a comunidade. Ao agir em benefício do bem comum, contribuímos para um mundo mais justo e harmonioso. Isso implica deixar de lado o egoísmo e considerar como nossas ações impactam os outros. Quando colocamos o bem coletivo como objetivo, não apenas vivemos com mais propósito, mas também inspiramos os outros a fazerem o mesmo. Lição 8. E libertar-se das preocupações através da gratidão. Desejar excessivamente algo que não temos nos prende a um ciclo de insatisfação e ansiedade. A prática da gratidão nos liberta dessa armadilha.
Ao apreciar o que já temos, encontramos contentamento e reduzimos nossas preocupações. Praticar a gratidão é mais do que uma atitude positiva, é um hábito que transforma a forma como vemos o mundo e nos relacionamos com ele. Reconhecer as pequenas bênçãos do cotidiano nos ajuda a perceber que a felicidade não depende de circunstâncias ideais, mas de uma perspectiva consciente e apreciativa sobre o que já possuímos. Se você busca sabedoria prática para viver com mais equilíbrio e propósito, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, no Jornada da Sabedoria Boa, a filosofia antiga encontra a prática moderna, nos guiando para uma vida melhor. Deixe nos comentários a palavra serenidade e compartilhe sua opinião sobre qual ensinamento de Zenão mais ressoou com você. Vamos juntos explorar como viver com virtude, razão e tranquilidade, seguindo os passos dessa filosofia atemporal.